Sabe aquela sensação de estar sempre por perto, mas nunca se sentir realmente escolhido e acolhido? Como se você fosse bom demais para ser ignorado, mas nunca o suficiente para ser prioridade. Talvez você esteja vivendo um ciclo em que é visto, mas não é valorizado. Aceita migalhas achando que é amor, se anula achando que está sendo cuidado, e no fundo, você começa a acreditar que isso é o melhor que pode ter. Mas existe algo que você ainda não percebeu. Isso acontece não pela falta de amor de outros por você. É sobre o quanto você esqueceu de si mesmo, de se priorizar. Sim, de se escolher primeiro. Neste episódio, você vai entender por que isso acontece, mas também como sair desse ciclo. O ciclo de ser tratado como opção. Você vai descobrir como mudar essa realidade com consciência, com maturidade e sem precisar endurecer o coração. Ao ser tratado como opção, não reaja com orgulho, mas com presença. A primeira reação, ao ser tratado como opção, é sentir o orgulho ferido. Podemos nos afastar ou agir impulsivamente. Jung nos ensina que é essencial observar nossas reações com consciência, permitindo que a presença substitua o orgulho. Ao fazer isso, evitamos decisões precipitadas e abrimos espaço para reflexão e para entender a natureza de cada reação e ação a ser tomada. E talvez o maior desafio seja parar de buscar aprovação. Porque quando você reage com orgulho, na verdade está dizendo: eu estou aqui, olhe para mim. Mas quem se mantém presente mesmo na rejeição, mostra que ele mesmo já se reconhece. E quem se reconhece é naturalmente respeitado. Carl Jung ensinava que toda vez que alguém nos fere emocionalmente, um conteúdo inconsciente vem à tona, geralmente uma ferida antiga relacionada com rejeição, abandono e desvalorização. Sendo assim, a reação de orgulho àquela vontade de desaparecer, ignorar ou dar o troco é uma forma de defesa do ego. Mas na realidade, o orgulho é uma falsa armadura. Ela protege por fora, mas fere por dentro. A presença, por sua vez, ao contrário, é o ato de se manter inteiro diante do desconforto. Estar presente é não fugir de si mesmo. Mesmo quando outros fogem de nós, é não se afastar da sua essência, mesmo quando alguém testa nosso limite. A maior parte das nossas reações emocionais intensas tem uma raiz comum: o medo de não ser amado ou reconhecido. Jung chamava isso de projeção da sombra, ou seja, colocamos no outro o poder de nos validar. E é aí que começamos a buscar aprovação como se fosse oxigênio, como se nossa vida dependesse disso, da aprovação alheia. E qual é o problema? É que quando você precisa ser aceito, você se adapta além do limite. Quando você precisa ser visto, perde o seu centro, o equilíbrio. E quando você busca a aprovação, inevitavelmente entrega seu poder. Então a pergunta que precisa ser respondida é: como parar de buscar aprovação e ser naturalmente respeitado? Primeiro, observe a origem. Toda busca por aprovação começa numa dor antiga. Talvez um pai ausente, uma mãe crítica, uma infância sem aplausos. Você precisa se perguntar: afinal, de quem eu realmente quis essa atenção? De quem eu quis ser alvo desse olhar apreciativo e nunca recebi? Por isso, a importância de construir sua autoestima com as realidades presentes e com o que está dentro de você agora. O passo seguinte é praticar a presença em vez da reação. Então, na próxima vez que se sentir rejeitado ou ignorado, respire. Sinta ou
Analise o impacto de como você foi tratado e não reaja de imediato. Esse pequeno espaço entre a dor e a ação é onde o respeito por si mesmo começa a nascer. O próximo passo é ainda mais importante. Valide-se internamente. Ao invés de pensar, será que causei uma boa impressão? Será que gostaram de mim? Pergunte a si mesmo. Eu me respeitei nessa situação? Fui verdadeiro comigo? Me respeitei na minha essência? Não se esqueça que o respeito verdadeiro começa em você. Começa quando você não se abandona mais. Quando você não volta à condição anterior e prioriza a sua essência validando respeito e dignidade a si mesmo. Quem é inteiro ou completo na sua essência é naturalmente respeitado. Pense nisso. Será que as pessoas respeitam alguém que se esconde atrás de uma máscara tentando agradar? Não. Elas respeitam quem tem essência e presença de espírito. Então você é notado e respeitado quando não precisa se desculpar por existir. E você pode fazer isso tendo serenidade suficiente para mostrar leveza, agindo com a legitimidade de alguém que não precisa se esconder atrás de nenhuma máscara ou viver na sombra do que outros projetaram. Você é notado quando age com naturalidade, de modo calmo, mas demonstrando firmeza, sabendo dizer não sem raiva e sim sem medo, expressando suas opiniões e ideias sem ser arrogante, mas com convicção e legitimidade. Essa presença é magnética. Você não precisa pedir respeito. Ele vem como consequência de quem você é. Outro passo muito importante é evitar alimentar o ego ferido com auto-engano. É comum criarmos narrativas para justificar o comportamento alheio, protegendo assim nosso ego ferido, dizendo: mas eu não me importo de ser tratado assim, porque sei que isso é normal, a vida é assim mesmo. No entanto, Jung enfatiza a importância de confrontar a realidade, reconhecendo nossos sentimentos sem máscaras, ou seja, se somos tratados como opção ou com indiferença, não cabe a nós mudar a atitude alheia, mas é nossa responsabilidade mudar essa realidade através da nossa reação, através da nossa atitude mental. Ter essa consciência demonstra que somos honestos com o nosso valor e é um passo necessário para a verdadeira cura, para validar a legitimidade da nossa verdadeira essência. Mas você precisa ir mais fundo. Entenda, o que os outros fazem diz mais sobre eles do que sobre você. Sim, as ações dos outros refletem suas próprias experiências. Jung dizia que tudo aquilo que nos irrita no outro pode ser uma projeção da nossa própria sombra, mas o contrário também é verdade. Aquilo que o outro faz conosco ignorar, desvalorizar, desprezar muitas vezes é apenas um espelho das dores e limites que ele mesmo carrega. Sim, os que estão à nossa volta também carregam dores e traumas que eles mesmos muitas vezes desconhecem e ainda não trataram. Compreender isso não é arrogância, é liberdade. Sim, liberdade para não ficar preso a algo que não podemos curar ou mudar, a atitude de outros. Por outro lado, essa compreensão nos liberta da necessidade de aprovação externa e nos permite focar em nosso próprio crescimento. Jung também explica que as pessoas veem o mundo não como ele é, mas como elas são. Ou seja, muitas vezes, o que o outro projeta em você, frieza, rejeição ou descaso, diz mais sobre o mundo interno dele do que sobre o seu valor. Jung acrescentou que deixar-se confundir com a opinião dos outros é um sinal de que a pessoa ainda não encontrou o seu verdadeiro eu. Esse entendimento não anula a dor, mas impede que ela defina quem você é, seu real valor. Entender isso é uma das maiores provas de maturidade emocional. Por isso, parar de buscar aprovação não é um ato de orgulho, é um ato de autoconhecimento, reconhecimento e cura emocional. Ou seja, quando você se reconhece, se respeita e se posiciona como alguém que não aceita mais migalhas emocionais,
o mundo começa a te enxergar com outros olhos. E se não enxergar, então simplesmente seja você mesmo. Porque agora você já sabe que não precisa da aprovação dos outros para ter valor. Jung dizia que, se você não souber quem é, o mundo vai te dizer. E provavelmente vai colocar você num lugar abaixo do que você merece. Sim, quando você desconhece o seu próprio valor, o mundo assume esse papel rotulando você como opção ou até menos que isso. Quando alguém trata você como uma opção, isso não começou como algo externo. Na maioria das vezes, começa por dentro na forma como você se enxerga. A sua autopercepção é o espelho invisível que o mundo lê. Se lá dentro, você ainda se sente pequeno, insuficiente ou carente de validação, inconscientemente, você se posiciona como alguém que aceita pouco, e o mundo responde a essa frequência. Entenda que a autopercepção age como um espelho da realidade que você criou para você. Jung afirmava que o mundo perguntará quem você é, e se você não souber, o mundo irá lhe responder. Essa frase, embora fria, destaca que, sem uma compreensão clara de nós mesmos, acabamos sendo definidos pelas expectativas e projeções alheias. Jung falou sobre o conceito de persona, a máscara social, que usamos para nos adaptar às exigências externas. Quando nos identificamos excessivamente com essa persona, corremos o risco de perder o contato com nosso verdadeiro eu, tornando-nos reféns das opiniões e validações externas. O caminho para a autenticidade é uma jornada de integração entre o consciente e o inconsciente, levando ao desenvolvimento de uma identidade autêntica. Então, quando você se torna consciente de seus padrões internos e aceita tanto o brilho do seu eu verdadeiro quanto das suas sombras, então você consegue se apresentar ao mundo de forma genuína. Por isso, reserve momentos para a introspecção. Questione suas motivações e reações. Seja constante, consistente e persistente em renovar sua identidade. Esforce-se para ser verdadeiro consigo mesmo e com os outros, evitando máscaras sociais desnecessárias. Mas seja razoável consigo mesmo, por reconhecer e aceitar aspectos menos desejáveis de sua personalidade, por entender que eles fazem parte de quem você é. Isso não só torna você mais alinhado com seu verdadeiro eu, mas também influencia positivamente a forma como o mundo percebe e trata você. Pergunte a si mesmo: quando me senti como opção, eu estava sendo eu mesmo? Ou construindo um personagem tentando me encaixar num padrão para agradar? Será que na busca por aceitação e reconhecimento, eu mesmo me coloquei numa posição secundária? Agora pense nesse último passo desafiador, mas que se você conseguir dominá-lo, você nunca mais será uma opção. O desafio consiste em criar distância emocional sem fechar o coração. Estabelecer limites saudáveis é essencial. Jung fala sobre a importância de manter o coração aberto, mesmo ao se afastar de situações prejudiciais. Essa distância emocional nos protege, sem nos tornar insensíveis. Sim, quando alguém trata você como uma opção, a primeira reação pode ser se fechar. É dizer: cansei, nunca mais quero ser tratado assim. Aqui, ninguém mais entra. É compreensível. Quando o coração se fere, ele tenta se proteger. Mas Carl Jung dizia que nenhuma cura acontece no congelamento da alma. O caminho não é endurecer. O caminho é diferenciar o que são limites e o que é bloqueio. Criar distância emocional é aprender a olhar a situação com clareza, sem deixar que o outro continue ferindo você, mas sem se transformar em alguém frio, arrogante ou amargo. Como aplicar isso na prática? Se afaste do comportamento, não do círculo natural da vida. Se afaste do que prejudica você e não da possibilidade de mostrar crescimento pessoal. Você pode se retirar sem ódio. Pode dizer não com firmeza e calma, tendo sua essência e dignidade preservadas. Sim, você pode proteger seu espaço, mas sem condenar. Pode ser firme em defender sua dignidade,
sem jamais permitir que algo que não é você aniquile sua capacidade de curar a si mesmo e crescer. Porque distância emocional não é ausência de sentimento, é maturidade. É dizer, eu continuo sendo quem sou, mas agora me escolho primeiro. E você constrói isso com sereno equilíbrio entre sentimento e consciência. Se distanciar emocionalmente sem se fechar é o perfeito exercício para manter a alma viva sem se perder na dor. Distância emocional não é vingança, é respeito por si mesmo, porque ter um coração aberto com limites firmes é o caminho sereno para o verdadeiro equilíbrio emocional. Então escolha ser não o plano B, mas o personagem principal de sua história. Lembre-se que a sua cura começa no momento em que você escolhe se ouvir, escutar sua verdadeira essência. Se algo do que dissemos aqui tocou em você, aceite isso como um presente por tudo que você merece. E se desejar, partilhe conosco aqui nos comentários suas experiências. Sim, fale sobre o que tem aprendido sobre si mesmo e que passos você já deu em sua jornada. Compartilhe conosco suas experiências de cura e crescimento. Sua história pode ser o que alguém precisa ouvir para começar a se libertar também. E se sentir que este canal pode caminhar com você nessa jornada, permaneça conosco. Aqui, queremos falar com verdade, tocando na dor, mas com cura e esperança. Até o próximo episódio.